Olá, graça e paz, uma boa noite muito abençoada para você. Estou aqui mais uma vez para ministrar essa programação tão linda, tão maravilhosa. Noite do Clamor. Hoje é o 12º episódio, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Pai, como é bom sermos achados como filhos do Senhor, através da pessoa do Teu Filho Jesus. Também te agradecemos, ó Deus, por cada bênção que temos recebido do Senhor. Pai Santo, ministra, ó Deus, durante esta programação a Tua vontade e o Teu querer, através do Teu Espírito Santo, e que cada coração receba de bom grado a Tua poderosa palavra. Sim, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bom, né? Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Então, vamos louvar a Deus. Uma canção que diz: Bendito serei. Se você souber, pode cantar comigo. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Ah, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. E é muito bom vivermos no centro da vontade de Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Ah, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar.
sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer a sua voz. E é o que Deus mais deseja, de ter filhos que sejam obedientes à sua palavra, que Ele possa encontrar em você, que Sara me ouvir, esta obediência e assim esta comunhão, esta aliança com Ele sendo repleta, sendo abundante. Muito bom. Ele disse na sua palavra: não quero sacrifício, mas obediência. E é o que nós estamos buscando, estar sempre na obediência à palavra de Deus. E na obediência nós adoramos a Deus de forma tranquila, não é forçado, não é algo que seja sacrificial, mas é prazeroso. Vamos adorar a Deus. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Não é isso que nós desejamos? Sempre adorar a Deus. E sempre, sempre com o coração cheio da alegria. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer. Morrer para o mundo e viver. E o adorar, adorar a Deus. Viver no seu altar. Adorar a Deus. E me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele
e Ele tudo fará. Este é o desejo de Deus, de administrar, de governar a nossa vida. E precisamos render graças ao Senhor, porque Ele nunca desiste de nós. Saiba disso, Deus nunca desiste de você. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei dos Reis. Continuamos a louvar a Deus. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, aleluias, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver. Obrigado, Jesus. Me deu sua graça para vencer. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei. Aleluia. Jesus, toda a glória somente a ti. Toda a glória. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Toda a glória, Senhor Jesus. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. A minha vida dou. Tu és o Rei da glória, tu és o Rei da glória. Aleluias.
E em meio, ó Deus, ao mundo de caos, ao mundo de trevas, nós temos o prazer de adorar ao Senhor. Temos a alegria da salvação. Temos o prazer, ó Pai, de expressar o Teu amor. Pai Santo, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pelo Teu plano, o Teu projeto que tem sido concretizado no nosso viver. Pai Santo, Pai amado, continua, Senhor, cada dia a revelar, ó Deus, a Tua vontade, a nos adornar, ó Pai, para que possamos, ó Deus, ser representante do Teu reino neste mundo de pecado. Ó Senhor, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Um homem sem pecado veio a este mundo para transmitir o Teu amor e nós temos recebido o Teu amor. Somos gratos ao Senhor. No nome do Senhor Jesus, assim pedimos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vou dar uma pausa aqui para fazer um pedido. Você que tem nos acompanhado já deve até estar acostumado, mas eu preciso fazer esse pedido. Se você, porventura, ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, você precisa se inscrever para nos ajudar a alargar as estacas, para que mais pessoas possam também ser alcançadas pela palavra que temos ministrado aqui no canal. Então, inscreva-se e também ative o sininho para que todas as vezes que tiver uma programação, você possa ser notificado e assim nos acompanhar. Se você também puder, deixe o seu like. Isso é uma forma do YouTube entender que este vídeo é importante e ele vai levando, vai distribuindo para mais pessoas. Então, inscreva-se no canal, deixa o sininho ativado, deixe o seu like e também, se puder, deixe o seu comentário. Isso também é importante para nós, tá bom? Então, fazendo assim, você estará contribuindo com a nossa missão aqui no canal da igreja no YouTube. Qual é a nossa missão? Levar as boas novas. Dizer que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Ajude-nos então, não só com a inscrição, mas também orando para que seja uma bênção para muitas e muitas vidas. Bom, vamos continuar louvando ao Senhor, agora cantando os hinos de época, os hinos que marcaram época e certamente você deve conhecer. Madeiro lavrado. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz pro meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus lhe deu graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou. Aleluias! Foi feita assim a cruz do Salvador.
Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Na cruz, Jesus se fez maldição por nós, por mim e por você. E não podemos esquecer jamais do sacrifício feito por Jesus na cruz do Calvário. Ele é o companheiro fiel. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é a melhor companhia que podemos ter nesta vida. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, meu Salvador. Pai, que através dessas canções, corações sejam, Deus, tocados, sejam alcançados pelo Teu amor. Pai Santo, vivemos dias de tamanha, ó Deus, turbulência, de aflições, e quanto precisamos, ó Deus, da Tua paz, do Teu consolo, e rogamos a Ti nesta hora, no nome de Jesus, alcança, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, fracos na fé, aqueles que estão, ó Deus, deprimidos por decepções da vida. Ah, Senhor, Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu rogo a Ti, ó Deus, para que este dia
seja o dia do Senhor para esta vida que está aflita, que está com a alma gemendo, coração apertado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, sabendo que o Senhor está ouvindo a oração, ó Pai. Pai querido, Pai, tenha misericórdia daqueles que estão perdidos, ó Pai, que não sabem por onde andam, que não sabem, ó Deus, onde estão colocando os pés. Pai, que haja, ó Deus, a oportunidade deles serem alcançados com o teu amor incondicional e que a tua palavra seja, ó Deus, a lâmpada para os pés e a luz para o caminho deles, ó Pai. Em nome de Jesus, faça, Senhor, a tormenta cessar. Faça, Senhor, com que a história seja mudada e seja mudada para melhor, ó Deus. Em nome de Jesus, repreenda, ó Pai, toda ação diabólica, toda perturbação, toda série, Deus, de investida do maligno, seja cortada e aniquilada no nome de Jesus. E declaro, Senhor, que haja paz, que haja, Deus, abundância de alegria nesta vida, no ambiente que ela vive, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Tu és um Deus forte e poderoso. Não há ninguém como o Senhor, ó Deus. Tua palavra diz que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Faça, Senhor, o teu querer e que possamos viver em obediência à tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha! O tempo de dedicação a buscarmos ao Senhor e não termos nada a perder. Quero falar um pouquinho da palavra de Deus no texto de 1 Reis, capítulo 3, no versículo 9 somente. Esse é o contexto onde o rei Salomão, ele ora a Deus e pede sabedoria. O texto diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, nós vemos um contexto de um jovem que estará sentando no trono da nação de Israel, sucedendo então seu pai, Davi. Davi teve uma governança de Israel que foi uma governança linda, pois o próprio Deus que havia escolhido Davi para ser o rei da nação, que é a nação de Deus, o povo de Israel. Foram 40 anos onde Davi ele expressa como guerreiro, como um líder em comum e vitorioso, um administrador hábil sem igual, pois ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Agora, Salomão, sucedendo Davi, ele poderia fazer inúmeros pedidos, mas o pedido que é único e é principal na oração de Salomão é pedindo sabedoria para governar o povo de Deus. Bom, um bom administrador, como nós olhamos o contexto da sociedade e vemos que os administradores que não conhecem a Deus, ou não sabem o que é temer a Deus, como que é o comportamento desses homens. São os homens que têm poder, mas não têm sabedoria. A falta de sabedoria gera o fracasso para o governante e para os governados. Como exemplo, nós vemos no Brasil que entra líder, sai líder, ou entra governo, sai governo, e os problemas não cessam. Um dos problemas mais agudos na nação brasileira é a fome ou a pobreza. Nós vemos os problemas que são pontuais, não. Eles são problemas gerais. Falta de emprego, o desequilíbrio econômico, a saúde precária e a pobreza de uma forma geral. Então, são problemas que o governo em si não consegue resolver. A solução é paliativa, melhora-se aqui, mas não consegue se resolver ali, e assim vai se sucedendo.
né, de acordo com se determina pelas leis estabelecidas pelos homens. Bom, Salomão, ele traz então um pedido que é um coração compreensivo. O que é um coração compreensivo? Um coração compreensivo é aquele que sabe ouvir e ouvir com discernimento que vem de Deus. Um coração compreensivo é aquele que sabe ouvir e ouvir com discernimento que vem de Deus. Bom, o exemplo de Salomão, ele precisa ser seguido, não apenas pelos administradores, aqueles que governam, mas por nós também. Muitas das vezes nós oramos a Deus e não sabemos pedir a Deus o que é da vontade dele. Salomão, sucedendo um pai que foi referência, agora ele não precisava propriamente pedir a Deus riqueza, mas ele foi muito feliz no pedido da sabedoria, pois ele tinha pouca idade, não tinha experiência de vida, mas ele precisava ter a presença de Deus durante a governança dele. E foi isso que ele pediu a Deus: sabedoria para ser um bom administrador. Nós também temos responsabilidades. Quem é casado tem responsabilidade em casa, com a família. Quem trabalha, quem é funcionário, quem é chefe, quem é dono de empresa, do seu próprio negócio, enfim. Então nós temos na nossa vida setores que nos trazem responsabilidades de cuidado, de zelo, e temos no exemplo de Salomão a sabedoria e o discernimento para sermos bem-sucedidos na caminhada da vida. Precisamos então ter um coração compreensivo. Foi o que Salomão pediu a Deus. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo. Então, Salomão, ele estava sendo um governante que era mordomo. O que é o mordomo? A pessoa que exerce a mordomia, ela cuida dos utensílios, das coisas que não pertencem a ele, mas ao seu Senhor. Então, Salomão, ele ora se colocando como mordomo: Senhor, eu não sou rei de Israel, eu não tenho propriedade sobre o povo que é teu. E ele vai dizendo isso: dá, pois, ao teu servo o coração compreensivo. Eu já disse aqui, o coração compreensivo é aquele que sabe ouvir. Então, como mordomo, Salomão, ele vai se rendendo diante da grandeza de Deus. E na oração que ele faz, ele vai dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor me confia uma responsabilidade que é muito séria. Eu preciso ter um coração compreensivo para julgar o teu povo. Então eu não quero atrapalhar a tua grandeza, Senhor. Eu não quero ser pedra de tropeço para que o teu nome seja envergonhado. Mas eu preciso, Senhor, de ter um coração compreensivo para que a minha fala, para que as minhas decisões possam glorificar o teu nome, para que as pessoas possam ver e entender: ele é um rei que é governado por Deus. Ele governa, mas a sabedoria vem do trono da graça de Deus. Então, nós aprendemos aqui o seguinte: todas as responsabilidades, todas as ocupações que nós temos durante a vivência aqui na terra, nós precisamos nos apequenar para que Deus cresça na nossa vida. O exemplo de Salomão é bem claro em relação a isso. E Salomão, ele disse: Senhor, dá-me um coração compreensivo. E ele se apresenta a Deus como servo. Servo é aquele que serve, aquele que não reclama, aquele que não interroga, né? Não traz de simulações, não traz confusão para o seu Senhor. Mas ele quer ser um servo
que seja útil e que seja também aceitável aos olhos de Deus. Ele vai pedindo um coração compreensivo. No segundo momento, nós precisamos de discernimento. Por quê? Para não sermos enganados pela sedução do mal. Bom, Salomão na oração lhe disse: coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. O bom líder é aquele que tem coração compreensivo como primeiro ponto dentro desta palavra, e no segundo momento, na oração, ele disse assim, para que prudentemente discina entre o bem e o mal. Precisamos de discernimento para não sermos enganados pela sedução do mal. O pecado tem muitas atrações e é uma verdade. Ele oferece prazeres e muitas vantagens imediatas, mas cobra um alto preço para aqueles que aderem às suas propostas. Muitos pagam com a própria vida as ofertas do pecado. Só os que são governados pela sabedoria de Deus, que vem do alto, eles são regidos pelo discernimento espiritual e podem distinguir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, e entre o bem e o mal. Estas são palavras que vão ser o regramento, vão ser esta fonte para seguir de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. Discernimento. Nós precisamos de discernimento. As pessoas, elas são muito interessadas naquilo que é mais rápido, naquilo que é de imediato, mas precisamos discernir. E quem discerne, ele precisa refletir. Reflexão não é de uma forma rápida, acelerada, mas refletir é parar. O que é parar? Parar a caminhada, parar a rotina, parar para analisar, para ver aquilo que já foi feito, aquilo que está sendo feito, para que a decisão futura não seja uma decisão errada. O discernimento é fundamental para quem exerce a liderança. O discernimento é algo que não pode ser abandonado por um líder. Aquele que exerce liderança, ele precisa ter coração compreensivo e discernimento para analisar o contexto da vida e tomar a decisão correta. Bom, isso é muito bom. Agora, vamos analisar a parte final, que vai dizendo assim, pois quem poderia julgar a este grande povo? Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é agir em sintonia com a vontade de Deus, governados pela verdade de Deus. Bom, como precisamos de líderes, que sejam humanos, e essa humanidade vai se refletir de humildade, de servir sem interesse próprio, sem atrapalhar, sem enganar, mas a exemplo de Salomão, que ele vai governando e dia após dia ele vai sendo instrumento de Deus para que o reino seja um reino próspero, para que a governança seja uma governança onde Deus se faz presente. E onde Deus se faz presente, o que acontece? A fartura, a prosperidade, as riquezas. E não é só na parte monetária, mas riqueza de ordenança, riqueza de paz, riqueza de harmonia, de direitos, de deveres, riqueza onde os pontos fundamentais não são deteriorados, mas são fortalecidos. Então, vemos na governança de Salomão que a sabedoria foi um ponto que ele jamais abriu mão. E foi o primeiro pedido que ele fez a Deus. Esse pedido agradou o coração de Deus. Então,
Salomão se torna um líder, se torna um governante que é exemplar. Que os líderes que estão hoje, né, no contexto da nossa vida, possam aprender com Salomão, possam ver o exemplo de Salomão, de ter uma liderança que jamais será vista, ou então até hoje não foi vista. Salomão, ele está num contexto singular, mas pode ser copiado. E Deus não vai se entristecer por isso. Vamos orar pelos nossos líderes, vamos pedir a Deus que fale ao coração deles, que eles estão muito desejosos, sim, de fama, de poder, mas que eles possam entender que não é nem a fama, nem o poder que vai tornar a governança deles um sucesso, mas a sabedoria que Deus é capaz de proporcionar a cada um deles. Olha, sabedoria e discernimento é algo que precisamos. Que lição nós temos nessa palavra, não é verdade? Como é bom termos a palavra de Deus e com ela nós temos decisões corretas. Vamos orar para que isso aconteça de forma real, de uma forma que venha mudar, onde possamos enxergar Deus agindo através dos nossos governantes. Quero orar também, e orar não só por esse contexto dos governantes, mas pela nação propriamente. Poderoso Deus, eterno Pai, que a Tua palavra seja, ó Deus, concretizada. Nós oramos em favor das lideranças e governantes, daqueles que estão, ó Deus, sobre a responsabilidade da nação brasileira, de outras nações. Pai, são vidas e mais vidas espalhadas no mundo, precisando, Deus, de líderes que sejam líderes com a Tua bênção. E eu oro ao Senhor nesta hora, para que o Senhor esteja, Deus, falando ao coração de homens que estão cegos por poder, cegos por fama, mas que possam, Deus, se render a Ti, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, e possa, Deus, aprender com o Teu filho Salomão. Pai, o exemplo dele que possa ser seguido pelas lideranças que temos visto no contexto do século XXI. Que haja, Deus, a humildade de pedir a Ti a sabedoria, que eles possam ter um coração compreensivo, como Salomão pôde pedir a Ti, ó Pai. Que o Senhor desse um coração compreensivo para julgar a nação de Israel. Que também, ó Deus, possamos ver governantes que possam, Deus, assumirem responsabilidades, ó Pai, de lutar para que haja um contexto popular, um contexto comunitário, onde tenha, ó Deus, a Tua paz, onde tenha a Tua justiça, onde tenha a Tua alegria, e que haja, ó Deus, da mesma forma que aconteceu no tempo do reinado de Salomão, que possamos, ó Deus, nos alegrar com o Senhor, de ter a Tua mão estendida para trazer, ó Deus, a fartura, trazer, ó Deus, a prosperidade, trazer riquezas, sim, ó Pai, mas a Tua presença sendo o principal durante todo o tempo da governança, ó Deus. Pai, pedimos a Ti, Senhor, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, ó Deus, deliberados, ó Pai, de uma forma, Deus, que não podem trabalhar, não podem, ó Deus, ter uma vida de uma forma normal. Tenha misericórdia, Deus, desses que estão, ó Deus, impedidos de se locomoverem, ó Pai. Em nome de Jesus, restaura a saúde. O Senhor tem poder para isso. Nós Te pedimos por chefes de família, nós pedimos a Ti, ó Deus, por esposas, por filhos, pedimos, ó Pai, por trabalhadores. Pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção, ó Pai, por aqueles que trabalham para estar, ó Deus, oferecendo o alimento, aqueles que estão, ó Deus, aguardando a chuva cair sobre a terra, para que haja o tempo da colheita e seja um tempo de fartura, de abundância. Só o Senhor é capaz de assim fazer. E oro a Ti, ó Deus, nesta hora, para que a Tua mão se estenda, ó Pai, sobre o Brasil. Repreenda, Senhor, toda a série de maldades, toda a potestade maligna, ó Deus. Em nome de Jesus, Tu és o Rei dos Reis, como foi louvado aqui nesta programação.
E o Senhor jamais será, ó Deus, aniquilado. O Senhor é um Deus que está no controle de todas as coisas. Depositamos a nossa fé no Senhor, ó Pai. Pai, fala o coração dos ouvintes através do Teu Espírito Santo e que haja, ó Deus, esta novidade de vida, expressando o amor do Senhor através do Teu Filho Jesus. Assim te pedimos. Amém e amém. Olha, meu irmão, minha irmã, que prazer, né, nesse tempo de adoração, dedicar esse final através da palavra e da oração. Que Deus possa te abençoar. Ah, eu tenho um último recado. E você que nos acompanha já deve até saber, mas eu não posso também deixar de falar. Você que mora aqui na cidade de Campos dos Goytacazes está convidado a estar no templo que fica na rua Visconde de Itaboraí, número 284, no Parque Rosário. Fica próximo ao Hospital da Unimed. Ali estamos domingo pela manhã, a partir das 8 horas, e à noite também, a partir das 19 horas. Quinta-feira é um culto também dedicado à adoração a Deus de uma forma mais coletiva, mais direcionada, e você também está convidado. Quinta-feira, 19 horas e 30 minutos, tá bom? Então eu termino dizendo, se tu uma bênção.